houve um intervalo entre a conclusão do bacharelado em 96 e o início da pós-graduação em 2001, que foi justamente esse momento de amadurecimento. Do ponto de vista de formação, hoje, CNPq, CAPES, até se espera um ingresso automático, que você faça como uma progressão como se fosse uma escada, então graduação, mestrado, doutorado, para que você forme cada vez mais cedo esse jovem pesquisador e alguém na área acadêmica que vá se voltar para o ensino. Mas eu acredito que foi muito importante esse momento, esse gap, esse amadurecimento do objeto, do tema. Então, quando eu entrei em 2001, eu já tinha esse interesse aflorado, e aí foi justamente uma tentativa de fazer um cruzamento entre duas paixões, que vamos dizer eram a literatura e era o futebol, que eu descobri através da existência de uma fonte inédita, que era uma série de crônicas esportivas escritas por um escritor do regionalismo brasileiro chamado José Lins do Rego, muito conhecido pelo seu ciclo de romances que inauguraram um certo painel sobre o Brasil colônia do período açucareiro. Então foi muito característico dos anos 30, toda a geração formada do Nordeste que migrou para o Rio de Janeiro, que criou o romance nordestino. E eu me deparei com esse material até então inédito. Depois saiu uma antologia de crônicas de um escritor que eu vinha descobrir que havia desenvolvido uma relação muito estreita com o futebol no Rio de Janeiro, no período em que ele se radicou na cidade do Rio de Janeiro, trazido por esse impacto que foi a literatura regionalista nos anos 30 do Brasil, e alguém que, de alguma maneira, na cidade do Rio descobriu também o futebol. Então foi o meu tema, o autor José Lins do Rego, não como romancista, mas sim como escritor de crônicas para o Jornal dos Esportes, que acabou sendo uma fonte assim riquíssima de informações sobre o cotidiano do futebol na cidade, na capital da República, entre os anos 30 e os anos 50. Então, eu acompanhei 12 anos de publicação diárias desse jornal, que havia sido comprado pelo Mário Filho e que foi uma ponta de lança para a transformação do futebol nesse espetáculo do profissionalismo, enfim, todo o debate que tem em torno do papel do Mário Filho na criação de uma narrativa e na criação de um espetáculo romanceado que traz a vida íntima desses jogadores, que cria essa atmosfera. E descobri José Lins do Rego como esse braço direito, um dos literatos que contribuía para que o Jornal dos Esportes não fosse apenas de interesse do reles curioso pelo futebol, pelo resultado do futebol, mas que tivesse ali também uma penetração literária, interesses culturais, artísticos mais amplos. Então eu pude ver uma circulação de escritores, de artistas, de pessoas importantes do mundo do direito, enfim, que transitavam por essa área. Eram intelectuais, no momento em que havia a hegemonia do Partido Comunista na intelectualidade brasileira, e que ainda assim se viam sensíveis a essa presença de uma manifestação que já era vista como popular naquele momento. Então foi em cima desse personagem que eu me debrucei sobre a sua vida, a vida literária no Brasil, e de que maneira ela confluiu com o futebol nesse momento. Então descobri um escritor que era também um cronista esportivo e que tinha uma série de facetas interessantes nesse momento em que não havia especialização das funções dos esportes. Então você tinha cronistas que eram também literatos, que atuavam em outras áreas, e o José Lins do Rego foi um desses, do staff do nosso Mário Filho, que contribuiu para que a crônica esportiva fosse um subcampo da crônica, mas que tivesse essa amplitude que depois nós conhecemos com Nelson Rodrigues. E aí isso eu acho bastante interessante do ponto de vista da história da literatura e como ela se conjuga com o futebol, porque normalmente a gente conta a aversão dos primeiros escritores ao futebol, e aí você tem a figura do Lima Barreto e do Graciliano Ramos como dois dos mais emblemáticos
nesse momento de popularização do esporte, mas que causa também uma reatividade por parte do homem de letras.